O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, David Santiago, Sónia Sapage. E eu sou Helena Pereira. Estamos a gravar durante a manhã do dia 22 de dezembro, ainda a digerirmos as novas medidas de contenção anunciadas na terça por António Costa como combate à Covid e também ainda no rescaldo do Congresso do PSD deste último fim de semana. São José, começo por ti. Estiveste no Congresso do PSD e o que te pergunto é, não há nada como o cheiro do poder para servir de cola aos militantes do partido desavindo? Sim, foi de facto o facto do Congresso ter realizado em véspera de eleições e com a perspectiva de melhoria do PSD nas sondagens. Portanto, houve um soar de alarmes internos e um reunir de armas de união do partido. Houve até um número que melhor demonstra isso, um momento que melhor demonstra isso, é o momento em que Luís Montenegro sobe à tribuna, não é, do Congresso, ao palco, e faz a sua intervenção e em que fala na possibilidade da vitória e quer contribuir para essa vitória e até acaba de uma forma muito inusitada, que é dizer Rui Rio faz António Costa o que me fizeste a mim e a Rangel. Exatamente, desafiou, exatamente. A eficácia que tens a vencer eleições internas prova essa eficácia. Eu achei, deixa-me só fazer esse comentário, eu achei tão comovente como realmente quando o que está em causa é ganhar eleições e eles ficam tão queridos e simpáticos uns com os outros. Eu escrevi sobre isso, houve várias pessoas ali assim, que eram apoiantes de Rangel, e de algumas figuras mesmo do pacismo, que foram lá claramente marcar lugar e mostrar disponibilidade para quando Rui Rio um dia tiver que escolher um elenco governativo, não é? Portanto, há pessoas que se foram ali pôr na bicha do multibanco para integrarem um futuro governo liderado por Rio, embora discordem da estratégia, discordem do programa, mas pronto, estão ali. Porquê? Porque vai haver eleições, o PSD dá sinais de melhora e isso num partido de poder como o PSD é determinante. O que não quer dizer que no dia 31 de janeiro não esteja tudo outra vez, ou mesmo nessa noite já de 30 de janeiro, aos tiros. As críticas voltem, não é? Deixa-me, em relação ao Congresso, salientar aquilo que foi o momento mais, para mim, o momento mais importante do Congresso, que é quando o Carlos Moedas vai ao Congresso fazer uma intervenção. Ele abandonou logo o Congresso, eu entretanto informei-me, ele tinha um evento em Lisboa, tinha uma cerimónia oficial ao fim da tarde e portanto veio... Ele foi só lá falar e foi lá só falar, mas fez questão de ir lá falar, não é? Ninguém percebeu porque é que ele tinha saído logo e por isso é que eu me informei e hoje sei que é porque tinha um evento, uma cerimónia oficial da Câmara que tinha que estar presente como Presidente da Câmara aqui em Lisboa ao fim da tarde, pronto. Mas o momento de Moedas é um momento importante naquele Congresso, porque não é só o facto de ele ter sido eleito Presidente da Câmara de Lisboa, que cria logo ali uma imagem de agrado de partido, que o partido ia ouvir com agrado. Agora, ele é interrompido várias vezes por palmas, ele é aclamado no final de pé, como ninguém levou palmas,
E ninguém foi assim aclamado. É a figura mais amada neste Não momento. é mais amada, não é isso, não, Helena, não. O Carlos Moedas fez uma intervenção de unidade do partido, com aquela frase que ele depois acaba a dizer: somos todos PSD, desenvolve um raciocínio e diz: não somos nem Rangel, não somos Rio, somos todos PSD. E ele faz um discurso pedagógico de como é que se ganham umas eleições, como é que ele explica o que é que fez em Lisboa para conseguir ganhar, para tentar ganhar, e faz uma intervenção de uma forma, quer ao nível da oratória política, quer ao nível do carisma que transparece dali, que é inédita naquele congresso. É a única pessoa que fez isso, e demonstra que Carlos Moedas tem todas as condições, mesmo de carisma, de oratória, de empolgamento de um congresso, de levar os militantes atrás, como mais ninguém tem naquele partido. Quer dizer, hoje está um líder, o líder foi reconfirmado, foi sufragado no congresso, tem o partido a seus pés, até 30 de janeiro, mas no futuro, olha, parafraseando um ex-líder do PSD, está escrito nas estrelas que um dia Carlos Moedas vai lá. Vai ser líder, exatamente. Eu acho curioso a tua leitura assim quase benevolente do Congresso, porque eu acho que aquilo também demonstrou muito claramente que o day after vai ser uma loucura se por acaso Rui Rio perde as eleições. Porque o que eu acho que eles deixaram ali muito claro foi: tu tens a obrigação de ganhar. Não há hipótese de Mas perder. eu não estou a E a dizer o responsabilidade contrário. vai ser só tua, porque nós todos estamos aqui, estamos contigo, demos sinais de união, que é diferente Pois. de haver união. E eu acho que foi muito mais cáustico do que Não, neste pareceu. momento, até 30 de janeiro, eles vão estar calados e vão aparecer na campanha. Agora, depois é evidente, eu já disse aqui assim, não é? Há bocado, na própria noite de 30 de janeiro, podem começar de novas críticas, ou vão começar, se Rio não ganha, começam. Não, isto foi mais um apelo, isto foi mais uma responsabilização do Rio, na minha leitura, Sim, foi do que colocar uma propriamente, grande pressão do que sobre o Rio, propriamente um exatamente. congresso de união e de estamos todos com. Sim, claro, isso Sim, acontece, sim, sim. mas ficou muito claro Claro que é uma que unidade tática, não é? sim, É óbvio que é é isso. tática. É mesmo circunstancial para o caso para ele ganhar as eleições. Se não ganhar, desaparece. E isso ficou Exatamente. demonstrado pelas votações para os órgãos internos, não é? Olha, David, por exemplo, Rio acabou por não falar, falou-se muito de união, mas eu, por exemplo, estava à espera que no discurso de encerramento do Congresso ele falasse um bocadinho sobre propostas, anunciasse algumas coisas do seu programa eleitoral, e ele optou por não o fazer. Parece-me que é por uma questão de estratégia, ele quer fazer isso noutro momento. Como é que viste isso? Eu acho que foi claramente estratégico. Aqui o Rui Rio estava, ou jogou claramente entre o calendário real, digamos assim, e o calendário eleitoral. Deixa-me só ir um pouco atrás. É certo que ele não avançou medidas concretas, mas ficaram ainda assim alguns sinais de reformas mais ou menos estruturais que ele gostaria de implementar se for líder do governo. Nós no Público inclusivamente fizemos um trabalho sobre exatamente, fizemos as sete Sim. áreas, exatamente. Sim, Quais eram sim. essas 7 áreas, relembra? Era as reformas da justiça, a educação, sistema político, o aprofundamento da descentralização, e aqui é curioso que ele nunca fala em regionalização, porque ele era contra quando o referendo, mas agora diz que é a favor, embora com condições, lá está, com limites ao endividamento e esse tipo de coisas. E é a favor de autarquias grandes, mas não fala regiões. Ele é contra um governo regional à escala continental, se quisermos, vários governos regionais, mas é a favor de uma supra-autarquia, que fica acima das outras, ou seja, com menor nível de competências do que aquele que existe, por exemplo, nos governos regionais. E daí ele também falar do limite dos tetos ao endividamento, é por isso, é numa lógica de que ele admite a regionalização, mas não uma regionalização demasiado aprofundada, se quisermos.
Mas pronto, é verdade que ele não avançou medidas concretas, por exemplo, na área fiscal, que era outra das questões, uma das 7 que sinalizámos no âmbito económico. E isto até é curioso, porque nós recordámos há cerca de 2 anos, com o Miranda Sarmento, do trabalho produzido no Conselho Estratégico, foi apresentada uma reforma fiscal, se quisermos, com várias medidas de desagravamento de impostos, mas mesmo assim agora o Rui Rio, o que também é natural, porque houve a pandemia pelo meio e tudo mais, mas de qualquer forma agora o Rui Rio não se compromete com nenhuma medida mesmo a este nível, diz que é preciso conhecer a fundo a conjuntura macroeconómica. Sim, e nesse fim de semana David Justino deu uma entrevista ao Expresso em que também sobre a parte fiscal arrefecia um bocadinho os ânimos, não era? E dizia que também não se comprometia com nada, é verdade que há aí um ajustamento nesse setor. Eu acho que mais do que um ajustamento é um esperar para ver, e daí eu estar a dizer que ele joga aqui com o calendário real e o calendário eleitoral, porque ele se avançasse com propostas concretas já no Congresso, haveria tempo para a comunicação social e os restantes partidos, do PS ao CDS, à AIEL, ao Chega, a dissecar todas essas propostas, o que poderia, eventualmente, até criar algum desgaste, por um lado. Por outro lado, poderia também aqui retirar o efeito surpresa que Rui Rio estará a querer guardar para janeiro, para aí sim começar a anunciar medidas, apresentar o programa eleitoral e ter tudo muito mais fresco na cabeça dos eleitores que vão votar a 30 de janeiro. Portanto, eu acho que há aqui um objetivo, por um lado, de se proteger, não se expor demasiado e com muito tempo antes das eleições, porque isso poderia depois colocar-lhe vários obstáculos pelo caminho e até medidas que ele poderia ter que deixar cair, porventura. Mas, David, eu acho que o Rio, que nós não vamos ter surpresa nenhuma, ou seja, o Rio não vai dizer uma coisa diferente do que anda a dizer desde 2018. Essa expectativa, quer dizer, não é o tipo de líder político que eu penso que nos vai surpreender, até porque eu gosto muito de dizer sempre isso, não é? Que eu sou o que vocês veem, eu não sou mais do que isso. E disse que não queria destruir nada. Exatamente, e disse que não queria destruir nada, queria recuperar, pôr o país a andar para a frente, mas sem destruir, não é? Mas também por isso, eu acho que ele não terá, assim, se calhar, um programa muito alargado de medidas e também não as quererá gastar já. Portanto, ele terá medidas muito circunscritas. Gestão da comunicação. Gestão da comunicação também. Acho que é tudo isso junto, não é? Que o leva a fazer com que a esperar e a pôr aqui o pé no travão, ao contrário de outros partidos que já foram anunciando algumas medidas. Ele, se calhar, não terá assim tantas, por outro lado, não as quer anunciar já, quer se proteger e quer guardar esse efeito de surpresa para manter as coisas mais frescas na cabeça depois do Natal. Eu acho que Natal. Sim. Depois, eu diria depois da passagem de ano mesmo, em pleno janeiro, com a pré-campanha em andamento. Sónia, o David há bocado referia-se a uma coisa que aconteceu e que também gostávamos aqui de falar um pouco, que realmente foi a derrota de Rio na eleição para o Conselho de Jurisdição. A Paulo Colasso bateu Moraes Sarmento. Que significado atribuis a isto? Eu atribuo um significado, por exemplo, que é que os militantes estão com Rio porque foi ele que ganhou as diretas, mas não confiam plenamente no líder e querem um tribunal de partido mais isento. Estarei a exagerar? Olha, há duas questões aí. Pode ter sido uma reação a Rui Rio, mas também pode ter sido uma reação a Nuno Moraes Sarmento, que, para aí, uma semana antes das diretas, ou 2, já não me recordo exatamente. Sim, um pouco mais de uma, foi para aí 2, 3, sim. Disse numa entrevista que não queria fazer parte dos órgãos, não faria parte dos próximos órgãos, portanto foi quase um pôr-se de fora daquela disputa. Eu acho que também deve ter havido muito boa gente que, mesmo de Rui Rio, que não gostou dessa atitude. Contudo, a questão é mais interessante que isso, porque a história do tribunal, entre aspas, mais isento, não tem problema nenhum, não é? Eu penso até que podia ser uma segurança o facto desse tribunal do partido, entre aspas, ser de uma facção diferente da direção. Pode haver uma mais-valia nisso. Mas este Conselho de Jurisdição Nacional não é só isso. Este Conselho de Jurisdição Nacional foi o órgão que funcionou como uma espécie de arma política contra o líder e contra o líder parlamentar, contra Rui Rio e Adão Silva, que aceitou julgá-los num processo que foi inédito, nunca tinha acontecido antes no PSD,
e não me recordo sequer noutro partido, em que eles foram acusados e julgados internamente de não dar seguimento a uma moção do Congresso. As moções dos congressos normalmente, e este agora não foi exceção, são todas aprovadas. E aquela em causa foi aprovada, recomendava que o Parlamento propusesse, o PSD no Parlamento propusesse um referendo à eutanásia, o que não aconteceu. Eu disse recomenda, mas o Paulo Colasso, que na altura já era líder do Conselho de Jurisdição Nacional, entendeu, perante a queixa de um militante, que aquilo não era uma recomendação, era uma obrigação. E então julgou Rui Rio e Adão Silva e condenou-os a uma condenação que acabou por ser posta em causa pelo Tribunal Constitucional. Ou seja, isto para dizer que este Conselho de Jurisdição também foi o órgão que foi diminuído pelo Tribunal Constitucional, que deu razão a Adão Silva, por exemplo, e retirou-lhe aquela sanção que o órgão tinha definido. Portanto, eu sei, até por conversas que tive antes do Congresso, que havia muita gente descontente no PSD com a atitude do Paulo Colasso, deste presidente que acabou por ser reeleito, que foi lida por alguns como perseguição ao líder e que não devia acontecer. E, portanto, foi para mim, e foi nesse sentido, para mim, uma grande surpresa, e a grande surpresa deste Congresso foi ele ter sido eleito. Eu não sei explicar a importância política disto, ou seja, o que é que está por trás, mas não acho que tenha sido uma casualidade ou uma coincidência, e é um sinal, na sequência do que eu disse há bocado quando interrompi a São José, de que é uma paz podre esta que nós temos no PSD. Mudando de assunto, São José, esta terça-feira, António Costa anunciou um novo pacote de medidas para tentar atenuar o efeito da variante Omicron em Portugal. Costa endureceu as medidas com medo que janeiro atingisse um pico de casos e isso coincidisse com as eleições legislativas? Não creio que seja isso que esteja na origem do endurecimento das medidas, até porque o pico que já estava previsto que vá acontecer é no final de dezembro. Só que, de facto, a aceleração de contaminações e os números que estão a ser atingidos estão já tão altos que deixar acontecer um fim de ano normal. O Natal já não é possível travar, tudo bem, vai haver outra vez Natal, esperemos que as pessoas tenham bom senso e que não facilitem serem contaminadas e contaminarem outros. Mas eu creio que era preciso mesmo fechar o fim do ano. Aliás, aqui já há umas semanas, quando foram aprovadas as medidas no final de novembro, creio que foi 25 de novembro, na altura eu já disse aqui assim que até ao Natal, de acordo com o que estava previsto do pico no final de dezembro, que até ao Natal era provável que as medidas fossem agravadas. E é manifesto que tinham que ser, não tem nada a ver com a campanha e não tem nada a ver com o dia 30 de janeiro, porque o caos que podia instalar-se e pode instalar-se é ainda em dezembro e início de janeiro, mais cedo até do que o ano passado. É evidente que nós vamos ter em janeiro uma campanha eleitoral que deve começar, creio que a 15. Vamos ter uma campanha eleitoral que vai ser manifestamente condicionada ainda pelas regras de distanciamento e provavelmente com bastante menos agenda do que é tradicional numas legislativas. Agora, penso que estas medidas não são agora por causa do final de janeiro, não. São agora por causa do final de dezembro. E, sobretudo, por causa da passagem de ano, penso eu. O Primeiro-Ministro, Sónia, disse que ia reforçar as medidas também de controle de fronteiras, mas aquilo que disse é o que já está em vigor. Relativamente aos hotéis, também é a mesma coisa. Anunciou medidas que, no fundo, já existem. Já era preciso teste para o alojamento local e para o hotel. E, no fim da conferência de imprensa, não aceitou responder a todas as perguntas dos órgãos de comunicação social, como costumava sempre fazer ao longo de todos estes, vamos em quase 2 anos, não é? De conferências de imprensa. Achas que houve aqui algum tipo de eleitoralismo ou uma atitude pelo menos diferente da parte de Costa?
Não, eu eleitoralismo no sentido que quis mostrar ou fazer parecer que estava a fazer uma coisa nova, quando na realidade não estava, não acho. Acho até que o governo se mostrou um pouco diminuído nas restrições que pode implementar, o que é natural, porque estamos numa fase completamente diferente, não pode decretar confinamentos, não pode limitar a circulação, mesmo aquela medida de proibir os ajuntamentos na via pública com mais de 10 pessoas, já está ali no limite. Não, o que é que nós podíamos querer mais que fosse apresentado ali? Eu não sei bem, até acho que ele fez mais isto por uma questão de sinal, para sinalizar, para dar outra vez um murro na mesa. Ele da outra vez usou uma expressão que eu até já não me recordo, até quando nós o entrevistámos, São José, que era preciso fazer qualquer coisa para as pessoas acordarem. Eu acho que agora, é um bocadinho nesse sentido também. Nós, na realidade, nós já levamos todos quase 2 anos disto e já não tem de vir propriamente Um ano e 9 meses. Um ano e 9 Sim, meses. é quase 2 anos, em março são 2 anos, passa depressa. Não precisamos propriamente de um governo que nos proíba, de fazer o que já sabemos que não devemos fazer. Enfim, o nosso sentido de responsabilidade, de facto, já devia ser suficiente. Além disso, eu acho que este papel de pai castrador que o governo assume vai ser prejudicial nas eleições. O pai que não deixa sair à rua, o pai que não deixa circular, o pai que obriga a usar máscara. Esta ideia de pai castrador já cansou muita gente e já vai ser prejudicial nas eleições. Sim, para o bem e para o mal, António Costa é a cara da pandemia. E isso vai refletir-se nas eleições, como é óbvio. E do que não podes fazer, do que, Claro. enfim. E depois tu sentes, vamos todos vacinados, foi espetacular, mas não serve de nada porque agora os números estão outra vez a subir. Há aqui uma sensação de que fizesse o que se fizesse e faça-se o que se faça, a pandemia tem uma espécie de vida própria. Portanto, ele simplesmente andou durante 1 ano e 9 meses a dar a cara pelo que não se pode fazer, não é uma carga positiva a que ele leva para estas eleições. Sim, é uma tarefa difícil. David, o que percebi também na conferência de imprensa é que Portugal vai acelerar a contenção, mas não vai acelerar a vacinação, porque, tal como o Público explica no artigo hoje, Portugal já esteve no top dos países que mais vacinavam, mas agora com a terceira dose caímos para a segunda metade da tabela. Concordas que, como é que era a frase, que vai acelerar a contenção, mas não acelera a vacinação? É isso, a vacinação não só não acelera, como eu acho que vai mesmo parar, ou seja, e o António Costa disse isso mesmo, vai parar, se não me engano, de 24 a 26. E depois no fim de semana do Ano Novo também. E depois no fim de semana do Ano Novo novamente, e António Costa, ou seja, apesar desta queda na tabela dos países que mais estão a aplicar esta dose de reforço, António Costa garantiu que a situação estava completamente sob controle, mas lá está, se calhar também para prevenir alguns dos efeitos de desgaste que a Sónia referia ainda agora, António Costa também, se calhar aqui está a jogar um pouco aqui com o eleitorado, pelo menos com um eleitorado em particular, porque ele assegura que a situação está controlada e explica ou justifica esta paragem com a necessária pausa, e agora eu vou começar a citar, a pausa aos profissionais de saúde, que é bem merecida, diz ele, no fundo, e isto numa altura em que faz precisamente 1 ano desde o pontapé de saída da vacinação. Eu diria que esta é uma justificação que é uma espécie de tratado sobre como fazer campanha eleitoral, mesmo quando estão a ser anunciadas medidas de contenção da pandemia, porque o Primeiro-Ministro não só deixou rasgados elogios aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, como lhes garantiu estes tais dias de descanso para desfrutarem do Natal e do Ano Novo. Enquanto há outros países europeus em que os mesmos profissionais de saúde estão há 1 ano a vacinar pessoas e não vão ter esse descanso, não é? Exatamente, e não vão ter esse descanso, ou seja, há aqui, para mim, há claramente aqui, se pensássemos numa lógica de teoria dos jogos e no que diz respeito à captação de votos, sobretudo neste setor em concreto do setor da saúde, a declaração do António Costa foi win-win, ou seja, ele fica claramente a ganhar, pelo menos junto deste eleitorado. Resta saber como é que depois o resto das pessoas que assistem a estes atrasos
vão reagir a isso e como é que vão interpretar esta pausa, estas duas pausas na vacinação. Queria só notar a reação da coordenadora do Bloco, a Catarina Martins, que veio logo elogiar, com alguma ironia, que António Costa tivesse reconhecido a exaustão dos profissionais do setor da saúde, mas logo assim vem lamentar que não se esteja a ser feito nada para reforçar as equipas de vacinação. Portanto, fica aqui implícita essa tal crítica, dizendo que se calhar se tivesse sido reforçada a equipa de vacinação, poderia haver, não seria necessária a tal pausa, poderia haver descanso para uns numa altura, para outros noutra, não sei, mas claramente há aqui uma perspectiva eleitoralista na forma, pelo menos, como o António Costa justificou esta decisão. Acho que isso é claro. Para terminar, vamos ao público notório e começo por ti, São José Almeida. Conta-nos o que é que traz hoje. Bom, eu trago 3 números. O número 18, 3 números. O número 18, o número 3 e o número 3,2. O número 18, estes números têm todos a ver com a TAP e com o plano de reestruturação que ontem foi aprovado por Bruxelas, mas foi aprovado com alterações significativas. Não é alterado o investimento que o Estado português pretende fazer, 3,2 mil milhões, parte aliás já foi feito, mas aqui assim há uma nuance que é muito importante, que é o Estado português deve procurar assegurar que parte deste investimento seja também privado. Depois há 2 coisas em que Portugal e o Governo teve que ceder, teve que abrir mão, e que são coisas importantes, que teve que abdicar por dia de 18 slots, ou seja, slots é os horários, a possibilidade de aviões descerem e levantarem voo no aeroporto de Lisboa. E, portanto, por dia, a TAP tem que ceder 18 dessas oportunidades de horário a outras companhias concorrentes. Nem é bem a outras, é a Ryanair. Teoricamente é a outras. Teoricamente é a outras. Exatamente. Não é? Mas serão todos, com certeza, ou quase todos, para a Ryanair. Depois, há uma outra medida também, que é uma derrota para o Governo. Esta talvez acho até que é uma derrota mais pesada, porque o Governo, ainda quando foi a crise da Ground Force, esteve muito empenhado em tentar resolver o assunto, e que é, portanto, a venda de 3 empresas, uma delas a Ground Force, tem que ser vendida, outra é uma empresa de catering, e outra é as oficinas de manutenção de aviões no Brasil, que são de facto um buraco negro de dinheiro, que nunca deram lucro e que nunca, pronto, foi uma aposta completamente falhada de estratégia de gestão da TAP. E, portanto, o Governo está muito contente, ou pode manifestar muito contentamento, porque a TAP permanece, mas o Governo, o plano de reestruturação do Governo, foi alterado em questões substanciais pela Comissão Europeia e, portanto, digamos que não é uma vitória, é uma semi-vitória da parte do Governo nesta questão da TAP. Bom, já não prejudica as eleições, em princípio isso já não é mau de todo, não é? Deve Sim, ser não assim sei, que também eles não pensam. sei, não é? Pronto, é evidente, se a Comissão Europeia mandasse fechar a TAP e abrir uma outra ao lado, ou vender a TAP, seria uma derrota muito maior para o Governo. Eu acho que o Ministro já estava satisfeito só pelo facto de não ter que anunciar mais despedimentos, não é? Só isso já salvou a campanha eleitoral, exatamente. David, por favor, o teu público notório. Eu vou referir-me a uma notícia que saiu no Correio da Manhã e que refere que depois, no dia seguinte a ter apresentado a demissão, e é o dia em que deixa de ser Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita assinou um louvor em que destacava os serviços prestados pelos 4 motoristas que estiveram ao seu serviço no Ministério, incluindo aquele que conduzia a viatura que atropelou mortalmente um trabalhador da Brisa. Essa notícia referia que este é o 3º louvor recebido pelo motorista em causa e que assim vai ficar melhor colocado para a avaliação do desempenho que é feita aos funcionários públicos. Isto ao mesmo tempo em que se encontra acusado por negligência. Parece-me uma situação
peculiar e com alguma ironia, acho que se pode dizer que tanto o sucesso como o insucesso são situações passageiras. Sim. Isso faz-me pensar que os louvores que os ministros dão são um pouco como as moções que são aprovadas no Congresso do PSD, quer dizer, sempre, não é? Quer sejam válidos ou não, são sempre dados, enfim. Exatamente, é um pro forma. Sónia, o que é que trouxeste? Eu trago um que tem a ver com uma recomendação que o Parlamento da Madeira fez ao Governo, e é uma coisa que saiu em Diário da República, e então o Parlamento recomenda ao Governo que faça um estudo sobre os hábitos de sono dos estudantes da região, porque consideram que o sono dos alunos em qualidade e em quantidade é um fator essencial para o rendimento escolar desses alunos, e portanto os deputados juntaram-se e pediram ao Governo que faça esse estudo e que depois disso elabore um documento com as recomendações para serem postas em prática, tanto pelas famílias como pelas escolas, no sentido de promover uma boa qualidade do sono. Achei engraçado. Uma preocupação peculiar. Por hoje ficamos por aqui. Para a semana o Poder Público volta para um especial de balanço deste ano e vamos discutir também um bocadinho dos desafios do novo ano, que começa em breve. Até lá, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.